Olá, meu amigo e amiga. As próximas horas aqui no Brasil prometem muitas emoções. Isso porque essa gente que tentou destruir a nossa democracia, a soberania nacional, as nossas instituições, a nossa paz social e a nossa paz de espírito, eles continuam agindo para implementar um golpe aqui no nosso país. Eles não desistem nunca. E isso vai exigir das instituições brasileiras, sobretudo o Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente ainda, do ministro Alexandre de Moraes, uma sabedoria, um entendimento estratégico, uma frieza de raciocínio para poder lidar com o que está acontecendo. Porque Bolsonaro e a sua Orcrim estão cavando a decretação de uma prisão preventiva, já que eles sabem que o Bolsonaro será condenado. Então, se eles antecipam agora com uma medida com um ar de arbitrariedade, eles politicamente eles conseguem mais algum tipo de argumento para que forças externas ao Brasil continuem a pressionar a nossa nação para que se ajoelhe e coloque em liberdade esses criminosos todos. Mas será que isso tem alguma chance de dar certo? Bom, para coroar esse tipo de movimento que está tendo aqui no Brasil, nós vimos ontem, no final da noite, no último minuto, o ministro Fux expelir o seu voto contrário à decretação de medidas cautelares contra o Bolsonaro e a sua Orcrim. Foi a peça mais abjeta, mais antijurídica, mais inconstitucional, mais contraditória, mais vexatória que a gente já viu na história do direito brasileiro. E eu vou comentar aqui com vocês alguns aspectos, né? E no final o ministro Fux deixa uma janelinha ali, meio que para tirar o corpo fora, diante de uma situação, no mínimo, muito esquisita que aconteceu. Dele ter sido poupado pelo governo norte-americano de não ter o seu visto revogado, né? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, trazer aqui pelo menos uma cena que muita gente pediu, que não estava acreditando que a cena existia, mas ela existe, vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, são formas de nosso portal ser mais conhecido e chegar a pessoas como você. E nunca se esqueça também de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que eu sempre coloco no primeiro comentário aqui do nosso papo a cada dia, tá legal? Gente, começando aqui com uma cena que muitas pessoas pensaram que eu tinha exagerado, né? É uma coisa que talvez Freud consiga explicar, identificando sonhos de algumas criaturas. Esse aqui sonha em voltar, como ele não fala palavrão, eu acho que deu para separar esse trecho para mostrar aqui para vocês. Ele sonha em voltar num membro masculino com asas aqui para o Brasil, né? Para se vingar do ministro Alexandre de Moraes. Uma coisa meio esquisita, né? Mas vamos lá. Paulo, e aí? Você não vai poder voltar para o Brasil. É claro, já não posso voltar para o Brasil. Só se eu fosse o Bolsonaro que eu voltaria para o Brasil. Mas quando essa farsa inteira cair, e você também, Alexandre, porque você vai cair, aí eu volto. E volto num cavalo branco, alado, um Pegasus. Um Pegasus é a criatura mítica que ele criou, né? Na imaginação dele, né? Porque não existe, né? Existe o Pegasus, né? Mas vamos lá. Uma criatura mítica, um peru enorme, assim, com asas. Então é o seguinte, né? Até imaginar uma cena como essa é difícil, né? Criatura montada aí num grande membro masculino alado, né? Mas enfim, Freud explica. Isso é pra gente ter uma noção com quem a gente lida nesse confronto com essa extrema-direita. Agora vejam só, gente, analisando juridicamente alguns aspectos. O ministro Alexandre de Moraes, quando ele fundamenta a expedição de medidas cautelares contra o criminoso mor da nação, diga-se de passagem, não na ação penal que ele está respondendo, mas no inquérito, numa investigação que coloca ali o Eduardo Bolsonaro como principal investigado, o ministro elencou ali tudo aquilo que o Dudu Bananinha está fazendo, todas as suas publicações, e a consequência prática, o resultado prático, que é a declaração do presidente dos Estados Unidos, que vai sancionar o nosso país se a situação do Bolsonaro não for extinta imediatamente. Então, colocando aí o Supremo Tribunal Federal sob uma ameaça concreta e o que vai se concretizar agora a partir do dia 1º de agosto. E com medidas anteriores feitas pelo governo norte-americano contra
as nossas instituições na medida que revoga vistos de ministros da Suprema Corte, considerados ali uma turma, considerado uma espécie de conjunto de criminosos. Só que tudo isso o ministro Fux ignorou. O ministro Alexandre de Moraes, quando ele expediu a decisão, vejam só o cuidado que ele teve. A autoridade policial responsável, ou seja, que determinou várias medidas, né? Apreensão de bens, revistar a casa do Bolsonaro, enfim. A autoridade policial responsável pelo cumprimento das ordens judiciais deverá, ele colocou em caixa alta, evitar a exposição indevida do réu, especialmente no cumprimento das medidas de condução à SEAP do Distrito Federal e busca e apreensão, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática. O que o ministro determinou? Olha, vamos tomar medidas aqui, mas não quero exposição, não quero fazer espetáculo dessa história, para um objetivo, para fazer uma medida cautelar. E advertiu a autoridade policial. O descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação, ou seja, a cautelar ia cair, o Bolsonaro não poderia receber a tornozeleira eletrônica na revista, e decretação da prisão de quem? Dos policiais que colocassem o Bolsonaro em qualquer situação de exposição vexatória ou midiática, conforme o artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E aí, o que faz o Bolsonaro? Ele se expõe. O ministro tenta ali resguardar o mínimo de dignidade que essa figura não tem, e isso é comprovado, quando ele vai e faz espetáculo. Bolsonaro mostra a tornozeleira em ida à Câmara. Máxima humilhação. Quer dizer, o Alexandre de Moraes tentou não expor a criatura para humilhação, mas ele fez questão, né, gente? Alguém que tem um comportamento abjeto que ele tem o tempo todo, que posta nas redes, né? O corpo dele é aberto numa cirurgia, em cenas dantescas, enfim. Essa criatura ia ficar com algum tipo de timidez para mostrar a tornozeleira eletrônica. Bom, e aí veio o voto, né? Diante de tudo isso, aí veio o voto do ministro Fux, que estava causando uma série de interrogações. Como agiria o ministro Fux depois de seus colegas terem sido sancionados pelo governo norte-americano sobre a alegação que eles são parciais, que eles fazem parte de uma organização comandada pelo ministro Alexandre de Moraes, uma organização ilegal? Como é que ele agiria? Bom, por dever de lealdade, se ele tivesse uma convicção completamente diferente, ele poderia se abster, né? Olha, não tenho entendimento formado sobre isso, acompanho o relator, sei lá, mas não. Ele foi contra a realidade. Ele manifestou um voto jurídico absolutamente antijurídico. E fez aqui, né, algumas considerações, né, aquela coisa bem empolada, né? Ele começa a dizer aqui que é consequência da soberania nacional o exercício independente e autônomo dos poderes constitucionais. Aí vai falando. Aí começa a argumentar. Nesse sentido, adota essas reflexões para concluir. 1. O fundamento nuclear da decisão submetida a referendo parte da premissa que o STF e seus integrantes poderiam ser passíveis de influência por ameaças de alhures de outros, né? Sobre esse ângulo, no entanto, forçoso concluir que a Corte tem demonstrado de forma inequívoca sua independência e sua impermeabilidade às pressões de setores que manifestam desagrado com suas decisões. Ministro Fux, não é disso que se trata, o senhor está pensando que todo mundo é idiota? O senhor está ignorando que o governo norte-americano está pressionando o Supremo Tribunal Federal, seus colegas, para obter uma chantagem, uma ameaça ao nosso país, a liberdade, a neutralização do processo que vai colocar esse bandido e a sua orquina na cadeia? Então, gente, é um negócio inexplicável. Olha, isso só tem explicação no campo de alguma situação oculta, alguma coisa secreta que nós não estamos sabendo. Porque no direito mesmo, o ministro aqui está completamente escrevendo o seu voto de forma incondicional, de forma contrária ao entendimento dos outros ministros, aos fundamentos legais, gente. É um negócio impressionante. A independência dos magistrados constitucionais é pilar fundamental do Estado de Direito, quer sob o aspecto externo, quer sob o aspecto interno, conforme consagrado nessa Corte. Aí coloca aqui o entendimento, falando ainda que o Poder Judiciário não deveria, né, ser objeto de ameaça, mas está sendo objetivamente ameaçado. Ministro Fux, o artigo 344 do Código de Processo Penal, diz o seguinte:
Usar de violência ou grave ameaça. Vem cá, ameaçar o nosso país com sanções, com tarifas, prejudicando o emprego, não é ameaça, não. Feita por um presidente dos Estados Unidos, motivado pelo filhote do criminoso e ele próprio. Isso não é uma ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência. Está claro, ministro Fux, o Código Penal está dizendo que é crime ameaçar. Não a conseguir o resultado da ameaça, não conseguir concretizar a ameaça, mas o simples fato de agir já configura o crime. Agora, o ministro Fux, ele ignorou isso, né? E aí vai. Gente, é vergonhoso. Eu acho que muitas pessoas do meio jurídico vão falar a mesma coisa que eu estou falando com vocês, exceto os bolsonaristas. Os bolsonaristas vão pegar o voto do ministro Fux e dizer, olha, tá vendo? Tem um ministro da Suprema Corte que está dando os argumentos todos aqui que não aconteceu nada no nosso país. Não houve golpe, tentativa de golpe, tudo não passou de uma ilusão, né? Já que Freud foi citado aqui no começo do nosso encontro, não passou de um sonho, de um pesadelo, mas, enfim, a gente acordou do pesadelo e está tudo na normalidade. E aí é o seguinte, ele diz que não tem nenhum tipo de amparo, que inclusive a grana que o Bolsonaro mandou lá para fora é uma suposta grana, é um suposto apoio ao Dudu Bananinha, 2 milhões de reais, que foram confessados pelo Bolsonaro em sede policial. Ele declarou ali oficialmente que mandou esse dinheiro para o Eduardo Bolsonaro e declarou publicamente que o Eduardo Bolsonaro está conspirando contra nossas instituições. Aí disse que o Bolsonaro tem endereço certo, aquela lenga-lenga toda. E aí, no final, gente, ele entende que não cabe nenhuma medida cautelar, e aí depois ele termina aqui. Com cessa vênia, a meu ver, os referidos princípios se encontram não referendando a decisão desatendidos do presente caso, ao menos por hora. Por hora, ainda deu benefício, né? Por hora eu não estou vendo, não. Pode ser que eu mude a opinião, né? Outrosim, a tutela antecipada a cautelar tem natureza provisória e não referendando a decisão de se revestir de julgamento antecipado. Termina ele, né? Tratando-se de análise cautelar e ainda perfunctória dos fatos, reservam-me a prerrogativa de reavaliação dessas questões quando do exame do mérito das possíveis condutas ilícitas, tal como categorizado na decisão. Conclusivamente, reiterando as vênias de estilo, apresento o voto divergente, não referendando a decisão. Então foi um voto político, porque o Fux ele já sabia que as medidas cautelares seriam irreversíveis. Mas aí ele está jogando para a plateia. Ele está dizendo, olha, já que ele fez duas coisas. Ele não mudou o resultado da decretação da medida cautelar, das medidas cautelares, e fez ali, abriu um tapete vermelho gigantesco, né, para poder sair do nosso país sem nenhum tipo de problema. Funcionando ali como uma pessoa extremamente desleal com seus colegas que estão sendo sancionados objetivamente. Então, como é que um ministro ignora uma coisa? Como é que ele ignora o dia de ontem, que a decisão dele foi no final do dia, né? Ele ignora a palhaçada que o Bolsonaro fez de ir para o parlamento ali, mostrar a tornozeleira, de ignorar que ele está quebrando essas medidas, que ele está provocando uma decretação de prisão. Como é que o Fux ignora tudo isso, gente? Para contestar o ministro Fux, eu poderia aqui usar os votos dos ministros que antecederam o ministro Fux. Mas é uma situação muito desagradável, né, para dizer o mínimo, né? O ministro Fux ele não tem explicação jurídica, não tem explicação. A única explicação é a explicação política. E é a explicação de algo que a gente não sabe. De repente ele está se sentindo muito ameaçado, enfim, foi constrangido, passou por algum tipo de coação, enfim, distorção, vai saber, né? É a única explicação, que do ponto de vista jurídico foi uma coisa infame. Bom, o Bolsonaro está tentando provocar a sua prisão. E, olha, talvez isso possa acontecer até no dia de hoje. Vamos ver o que os advogados do Bolsonaro vão dizer, né? Aí eu volto mais tarde para comentar com vocês, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e as filas andam. Tchau.